A nossa celebração de hoje, ela é um pouco especial porque nós estamos fazendo somente em vídeo. A gente está vivendo aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro uma situação muito delicada com todo esse problema do coronavírus. E eu gostaria de investir um tempo, antes de a gente entrar no nosso tema da mensagem, investir um tempo para que a gente pudesse orar pelas famílias, pelas pessoas, pelos países, pelos governos que estão enfrentando grandes dificuldades com esse problema do vírus. Ore comigo, por favor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus dos deuses, o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor toma conta de toda essa situação. Pai, neste momento nós clamamos a Ti pelas pessoas que estão enfrentando problemas com esse vírus, em todos os lugares do mundo, aqui na nossa cidade, Senhor, em todo e qualquer lugar, que o Senhor continue trabalhando nessas vidas, nas vidas dessas famílias, nas vidas dos governantes desses países. Pai, que os governantes estejam sendo de fato orientados por Ti, que as famílias estejam sendo cuidadas por Ti, Pai, que os profissionais da área de saúde sejam orientados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para que este problema se torne uma grande ferramenta de divulgar o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, e que se torne uma grande ferramenta de divulgar também o Teu cuidado para com todo e qualquer ser humano. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. O tema que nós temos para hoje é desimpedido. Na realidade, essa é uma expectativa que eu pessoalmente tenho, não só para a minha vida, mas para a sua vida também, que ao término deste nosso tempo aqui, que você se sinta que a sua vida de fato seja uma vida que esteja desimpedida, que você se sinta desimpedido no seu serviço de adoração, de louvor, de glorificação do nome do nosso Deus. A história acontece, a história que nós temos para hoje é uma história que acontece com alguém muito especial para Deus, alguém muito especial. Se você é conhecedor da história bíblica, você conhece a vida de Abraão, uma pessoa que fez toda uma história, viveu toda uma vida dentro de um propósito, dentro de um projeto, de algo que Deus havia dito para ele, que seria simplesmente baseado na confiança que ele tinha em Deus. Abraão vive uma vida, Abraão experimenta problemas, Abraão passa por momentos em que a fé dele é totalmente testada. A começar pelo fato de que quando ele é chamado para sair do meio de toda a sua família, de todos os seus parentes e viver experimentando totalmente aquilo que Deus tinha para ele. Abraão passa por momentos, o nome dele é mudado de Abrão para Abraão, e enquanto ele passa por esses momentos, ele passa esperando uma promessa que Deus lhe havia feito de que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria filhos, e Abraão não tinha filho algum, e de repente Deus fala com ele: você vai ser pai de uma grande nação. A promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Ele tem um filho. Na realidade, ele tem mais do que um filho, que durante o processo de ele conseguir ter este filho, a sua esposa Sara dá para que ele tenha um relacionamento sexual com uma das suas empregadas, e ele tem um filho chamado Ismael com uma serva da sua casa, uma egípcia, por nome de Agar. Abraão tem esse filho, mas esse não era o filho da promessa de Deus. Mas finalmente, depois de muitos anos, depois de muita luta, depois de muito sacrifício, depois de muita fé depositada em Deus, Abraão tem um filho chamado Isaque. O menino está crescendo e as coisas estão acontecendo, e de fato Abraão está vivendo aquela que era a promessa de Deus na sua vida. Mas a história nos diz que chegou um momento em que Abraão foi colocado numa situação bem constrangedora. E o texto de Gênesis capítulo 22 diz o seguinte: Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Eu acredito que essa seja uma das frases mais típicas da vida de Abraão. Na realidade, eu acredito que essa deveria ser uma das frases mais típicas da vida de qualquer ser humano que acredita em Deus. Quando Deus chama pelo seu próprio nome, ele responde, eu respondo, e você precisa responder: eis-me aqui. Abraão está num momento em que Deus vai testar a sua confiança, em que Deus vai testar
a sua fé, em que Deus vai testar a sua dependência. Mas, obviamente, a prova dele não é simplesmente responder, eis-me aqui, o texto continua dizendo, capítulo 22, verso 2. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho. Repare que Abraão já tinha um filho, Ismael, mas agora Deus fala com ele, o seu único filho, o filho da promessa, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o. Uou, isso aqui é uma coisa pesada, eu vou falar disso daqui a pouco. Quando Deus fala em relação a sacrificar o filho, Deus fala com ele, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Um momento difícil, um momento delicado, um momento em que de fato Abraão está experimentando algo que talvez ele nunca tenha imaginado que Deus lhe cobraria. Deus faz toda uma proposta, Deus faz todo um projeto, mas de repente Deus fala, sacrifique-o, sacrifique-o. Sacrifique-o como um holocausto no monte que eu vou te mostrar. E a gente vai perceber que, embora Abraão não estivesse esperando que esse fosse um pedido que Deus lhe faria, mas que ele estava totalmente na decisão de fazer e de cumprir aquilo que Deus tem para ele. A história mostra que Abraão estava pronto para obedecer. É uma expectativa de Deus para a minha vida, é uma expectativa de Deus para a sua vida, que nós estejamos sempre prontos para obedecer. Abraão estava assim. Aliás, essa é uma das razões pelas quais a palavra de Deus nos conta essa história, para eu e você, para nós sempre nos lembrarmos que precisamos estar prontos. Eu preciso estar pronto para obedecer. No dia seguinte, Abraão já prepara um jumento, Abraão separa 2 dos seus servos, ele coloca todas as coisas em cima desse jumento, leva a lenha, prepara todo o material para o fogo, e eles saem de fato da sua casa, saem do seu lugar e vão cumprir esse projeto, esse propósito, essa proposta que Deus faz, talvez uma das propostas mais estranhas que Abraão já tenha recebido na vida, mas Deus propõe e ele está pronto para obedecer, e eles estão prontos para sair. Depois de estarem prontos, de caminharem, o texto bíblico nos diz que eles caminharam por alguns dias, e continua dizendo que Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, repare isso que ele diz, depois de adorar, voltaremos. Expressão linda, expressão ímpar talvez na vida de Abraão, dizer, depois de adorar, voltaremos. Ele se manifesta na presença de Deus e diante dos seus servos, diante do seu filho, com uma expectativa de que Deus é um Deus que vai sempre estar à frente, cuidando de tudo aquilo que tem para nós, cuidando de tudo aquilo que tem para Ele. Essa expressão, voltaremos, ela traz algumas coisas, ela traz algumas dicas, ela traz algumas informações para nós que nos faz entender o relacionamento de Deus com Abraão. E uma delas é a confiança que Abraão tem nas promessas de Deus. Voltaremos. Abraão sabe que Deus é o Deus que prometeu para ele, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e Isaque, esse rapaz, é o filho da promessa. Abraão sabe disso, e agora ele está confiado, embora Deus tenha me pedido para entregar esse menino, entregar esse rapaz como sacrifício, Deus é o Deus que prometeu fazer dele uma grande nação. Isso é tão marcante, é tão óbvio, é tão certo na vida de Abraão, que anos depois, na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus capítulo 11, fala a respeito de Abraão, que Abraão era alguém que cria que Deus até mesmo dos mortos era capaz de tirar, de ressuscitar Isaque. Na realidade, baseado no escritor aos Hebreus, Deus recebeu esse sacrifício de Abraão por causa da sua fé. Mas não só a expressão voltaremos expressa a confiança de Abraão nas promessas de Deus, mas a outra coisa também é que ela expressa uma tranquilidade que Abraão tem quanto ao caráter de Deus. Abraão sabe quem é Deus. Abraão tem um relacionamento íntimo com Deus. Abraão já experimentou no dia a dia dele
toda a confiança que ele poderia depositar em Deus e ele tem tranquilidade. Ele sabe que Deus é de fato alguém que se importa. Não só sabe que Deus é alguém que se importa com seus filhos, mas Abraão sabe que Deus não aceita, nem nunca aceitou que os seus servos oferecessem sacrifícios humanos. Mas agora, como é que você diz isso? Sendo que Deus está pedindo, o texto bíblico é bem claro, traga o seu filho e ofereça como holocausto. Ofereça como holocausto diante de mim. Abraão sabe que essa não é uma das coisas que Deus tem interesse. Deus não aceita, nem nunca aceitou que os seus servos oferecessem sacrifícios humanos. Deus não tem essa necessidade. Na realidade, a palavra de Deus o tempo inteiro condena esse tipo de atitude nos povos pagãos, quando eles oferecem os seus filhos em holocausto aos seus deuses. E Deus não é um Deus disso. Deus não é um Deus dessa maneira. Deus não é um Deus que faz esse tipo de projeto. Mas os dois continuam lá. Depois de Abraão deixar os servos, Abraão e Isaac, eles estão subindo o morro, eles estão subindo a montanha, e o rapaz percebe, fala, pai, tem uma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguma coisa que não está encaixando, e o texto diz o seguinte, que Abraão e Isaac estão andando, e Isaac diz ao seu pai, pai, meu pai, sim, meu filho. Responde Abraão. Eu imagino que a essa altura é aquele tipo de momento em que os pais têm um pouco de dificuldade com os filhos e diz, já vem mais aquele tipo de pergunta que eu não sei qual vai ser a resposta. Já vem mais aquele tipo de pergunta que eu não sei dizer especificamente como que pode conseguir, como que pode responder. Já vem aquele tipo de pergunta difícil e Abraão não tem como escapulir e de fato vem a pergunta complicada. E Isaac diz para ele, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Brasas e lenha estão aqui. Onde está? Onde está o cordeiro para o holocausto? E eu fico imaginando, e todas as vezes que eu leio esse texto, e eu tento me ver tanto na vida de Abraão, eu tento me perceber tanto na vida de Isaac, quanto na vida do seu pai, e tento entender o que se passava. E a minha pergunta é, o que passa? O que passava pela mente de Abraão quando Isaac lhe faz essas perguntas? Ele podia imaginar infinitas coisas, ele podia ter diversos pensamentos que talvez colocaria em xeque o seu relacionamento não só com o seu filho, mas o seu relacionamento com Deus. Que Deus é esse que agora me pede meu filho, depois de propor, embora Abraão saiba que Deus é um Deus que não está interessado em sacrifício humano. O que ele vai responder para esse rapaz? O que ele vai responder para esse rapaz? Se você estivesse nessa situação, qual seria a sua resposta? E talvez, entre as muitas coisas que passavam pela mente de Abraão, Abraão poderia imaginar, ei, Deus é o Deus que prometeu, Deus prometeu e Ele cumpriu. Deus prometeu e Ele cumpriu. Ele me prometeu um filho, Ele me prometeu um herdeiro para que fosse herdeiro e gerador de uma grande nação. Agora eu tenho, Deus promete e Deus cumpre. Só que tem um problema. Agora Deus pede de volta aquilo que Ele deu. Deus pede de volta aquilo que Ele deu. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, de você ter a sua resposta atendida, o seu pedido atendido, você ter recebido a sua resposta daquilo que você pediu a Deus, você ter recebido a promessa de Deus na sua vida e de repente você está com a sensação que Deus agora está pedindo de volta. Esse relacionamento não é um tipo dos relacionamentos que Deus faz com os seus filhos, muito pelo contrário, é um tipo de relacionamento que inimigos fazem com seus adversários. Mesmo quando se oferece coisas, se cobra de volta, e a palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz, que Deus é um Deus que quando Ele presenteia, Ele não joga no rosto, Ele não lança no rosto. Mas Abraão está com esse dilema. Deus prometeu, Ele cumpriu, mas agora Ele está pedindo de volta. E embora passassem essas muitas e infinitas coisas na mente de Abraão,
Abraão então responde ao rapaz: Deus mesmo, diz ele, há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Todas as vezes que eu leio esse texto, uma das coisas que eu me lembro é na minha época de infância, e na minha casa, às vezes a gente passava por momentos, às vezes a gente passava por situações, e minha mãe era sempre das pessoas que dizia o seguinte: Deus proverá. Deus proverá, mesmo quando eu não sabia, os meus irmãos não sabiam, a gente não tinha uma resposta, e ela sempre dizia, Deus proverá. Mas depois de um certo tempo, depois de viver um certo tempo, a gente acaba aprendendo e entendendo como isso acontecia. No meu caso, em especial, sempre que a minha mãe dizia Deus proverá, a coisa já estava amoitada no canto. A gente já sabia que a coisa estava amoitada no canto, a gente ficava tranquilo. Mas quando ela dizia, a gente vai ter que orar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, aí a gente se preocupava, porque agora de fato é Deus proverá, porque não está amoitado, não está no canto. Abraão está justamente nessa situação, ele não tem absolutamente nada, ele não sabe absolutamente nada, mas ele disse para o seu filho, Deus há de prover. E o que é mais lindo é que o texto continua dizendo aqui que os dois continuaram caminhar juntos, e talvez seja essa uma das informações para você, é uma das informações para mim, de coisas que nós precisamos fazer na nossa vida, mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis, mesmo quando a gente vive momentos delicados, que mesmo quando a gente não tem as respostas, que a gente continue caminhando. Que nós continuemos caminhando, que nós insistamos na nossa jornada, que nós insistamos na nossa caminhada, que nós não desistamos do nosso relacionamento, de atender o chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Essa prova, ela tem tudo a ver com o relacionamento de pai com filho. Tudo a ver. Relacionamento de pai com filho. E talvez a gente seja induzido a erradamente pensar nesse relacionamento pai com filho e imaginar que a Bíblia está falando desse relacionamento e que está incentivando esse relacionamento, pensando especificamente no caso de Isaac com seu pai. Mas a realidade é que esse relacionamento de pai com filho tem muito mais a ver com o relacionamento de Abraão e Deus, do que com Abraão e Isaac. Esse relacionamento tem tudo a ver com você e o seu Deus. E talvez você precise colocar o seu nome lá na cuna e dizer que essa prova tem a ver com o relacionamento pai com filho, seu nome e Deus. Eu e Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? E o que acontecia com Abraão aqui, e o fato de que essa prova tem tudo a ver com o relacionamento dele com Deus, é que por um grande tempo na vida de Abraão, ele era alguém que o seu relacionamento com Deus era o único, o seu relacionamento com Deus era exclusivo, o seu bate-papo com Deus era exclusivo, tanto é que Abraão recebe o apelido carinhoso de amigo de Deus. É um apelido que eu gostaria de receber. Um apelido que você deveria gostar, querer receber. Amigo de Deus. Mas agora, nesse momento, neste exato momento na história de vida de Abraão, tem alguém que está no meio do relacionamento dele com Deus. Tem alguém que está no meio do relacionamento íntimo dele com Deus. Deus sabe disso, mas aparentemente Abraão não está sabendo disso. Abraão não está percebendo isso. Abraão não está entendendo que neste exato momento o filho está entre ele e Deus. E eu pergunto para você, o que impede o seu relacionamento íntimo com Deus? Que coisa, que pessoa, quais coisas, o que está impedindo o seu relacionamento íntimo com Deus? Talvez o que impeça o seu relacionamento íntimo com Deus? Talvez o que atrapalha o seu relacionamento íntimo com Deus é
de fato alguma coisa que Deus mesmo te deu, é alguma coisa que Deus te prometeu, é alguma coisa que um dia foi uma promessa de Deus para a sua vida, mas que nesse momento, exatamente nesse momento, está impedindo o seu relacionamento com Deus. E eu te listo algumas dessas coisas. Talvez o seu trabalho, talvez o seu trabalho é um resultado de uma promessa de Deus para a sua vida. Talvez o seu trabalho é um resultado das orações que você já colocou na presença de Deus, dizendo: Pai, eu necessito, Pai, eu preciso. Talvez o seu trabalho seja o resultado do seu suor, das suas lágrimas, do seu clamor na presença de Deus, mas talvez nessa hora, nesse minuto, o seu trabalho impede o seu relacionamento íntimo com Deus. Talvez o seu cônjuge impeça o seu relacionamento íntimo com Deus. Talvez o seu cônjuge seja alguém que um dia você orou, alguém por quem você clamou a Deus, alguém por quem você derramou todo o seu suor, clamor e confiança para que Deus respondesse, mas talvez a sua família, não só o cônjuge, mas talvez os seus filhos, talvez os seus netos, estão impedindo o seu relacionamento íntimo com Deus. E Abraão, talvez ele não soubesse disso, mas agora ele está entendendo exatamente o que está acontecendo e Deus pede de volta. Embora ele saiba que Deus não tem interesse num sacrifício humano, Deus está pedindo aquilo que está impedindo o relacionamento íntimo dele com Abraão. E talvez sirva de exemplo, de modelo, de pensamento para você e para mim, porque pode ser o caso de que Deus vai cobrar de você e de mim algo que foi a promessa dele na minha vida, algo que foi a promessa dele na sua vida, mas que neste momento está impedindo um relacionamento íntimo. O texto continua dizendo: quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E eu fico imaginando o coração do pai nesse momento. Eu fico imaginando a sensação do pai nesse momento, fazendo toda essa coisa numa certa expectativa de que Deus, de uma forma miraculosa, há de agir, há de fazer, há de aparecer de alguma maneira e dizer o que ele tem que fazer. Mas até esse minuto, até esse momento, nada. Eu imagino o coração do filho talvez deitado, amarrado sobre um altar, sabendo exatamente o que estava para acontecer com ele, porque ele já tinha visto outros sacrifícios. Ele já tinha visto outros sacrifícios. O texto continua nos dizendo: então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu imagino aqui Abraão. Deus não quer isso. Deus não aceita isso, mas nesse momento, aparentemente é para este lugar que eu tenho que ir. Deus não quer isso, mas aparentemente, neste momento, é para esse lugar não só o que eu quero ir, o que eu tenho que ir, mas é o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Mas o anjo do Senhor, o chamou do céu: Abraão, Abraão, e de novo ele responde aqui: eis-me aqui, eis-me aqui. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais complicados da vida, a resposta correta, a resposta de Abraão, a minha resposta, a sua resposta, ela precisa sempre ser: eis-me aqui. De novo ele diz: eis-me aqui. De novo ele diz: eis-me aqui. Ele disse isso para o Senhor numa ocasião em que ele não tinha nada, em que ele não tinha uma família, embora ele fosse uma pessoa de bens, ele não tinha todos os bens que ele tem neste momento da história. E Deus chama Abraão do meio dos seus parentes, da sua família, do lugar onde ele nasceu. Ele diz: eis-me aqui. Quando Deus chama Abraão de novo e diz: Abraão, traga seu filho, entrega para mim, ofereça ele como sacrifício, Abraão diz: eis-me aqui. E agora, no momento em que ele está com tudo preparado para sacrificar o seu filho, para colocar o seu filho em holocausto diante do Senhor, quando Deus chama, ele responde de novo: eis-me aqui. E a minha pergunta para você é o seguinte: é assim para você também? É assim
para você também? E eu te faço essa pergunta porque essa é a pergunta que Deus faz para mim nos momentos difíceis da minha vida, quando eu estou na dúvida do que dizer, do que fazer, e Deus me questiona. Você vai me responder, Flã, eis-me aqui, mesmo quando os momentos forem momentos difíceis? Você vai me responder, eis-me aqui, mesmo quando você não tiver uma certeza total do que está para acontecer? Abraão responde, eis-me aqui. O anjo continua dizendo para ele, não toque no rapaz, não lhe faça nada, não toque no rapaz, não lhe faça nada. E isso desde o momento que Deus chama Abraão, que Deus fala com ele, era o que Deus tinha para dizer para Abraão, não faça nada com esse rapaz, porque Deus não tem interesse nesse tipo de sacrifício. Deus não tem interesse nesse tipo de holocausto. Deus não tem interesse que nós entreguemos para Ele os nossos filhos. Deus não é Deus pagão. Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, que Ele se importa com todos os seres humanos, e o que na realidade Deus está fazendo aqui com Abraão, na realidade o que Deus está fazendo aqui com o seu servo, é o que Ele tem interesse em fazer com você, hoje aqui no século 21, é o que Ele tem interesse em fazer comigo, é que eu esteja certo, que eu esteja preparado, que eu esteja pronto a entregar para Deus o meu bem, o seu bem mais valioso. O que Deus espera de você, o que Deus espera de mim é prontidão. O que Deus espera de mim é que eu esteja de fato preparado. Talvez em outras palavras, eu poderia dizer que Deus espera que eu esteja desimpedido. Que não tenha absolutamente nada que impeça o meu relacionamento com Ele. Que não tenha absolutamente nada que entre no lugar que está entre Deus e eu mesmo. A expectativa de Deus é que você viva desimpedido. Deus não tem nenhum tipo de pensamento de que Ele vai te proporcionar algo, de que Ele vai te proporcionar coisas, e que essas coisas, que este algo, vai entrar no lugar que é um lugar que pertence somente a Ele. E a minha pergunta vai ser sempre a mesma, o que te impede de ter um relacionamento íntimo com Deus? Não deixe que nada tome conta da sua vida, não deixe que nada tome conta do lugar que é o lugar de Deus na sua vida, e que você consiga viver de fato desimpedido. E essa oração que eu faço para a minha vida, e a oração que eu faço por você também. Meu Pai, que o Senhor nos permita viver, que o Senhor nos permita experimentar uma vida que é totalmente desimpedida de quaisquer coisas que atrapalharia o nosso relacionamento contigo. Senhor, que neste momento, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor visite a cada pessoa, que o Senhor visite cada coração, cada família, e toque com a tua mão poderosa, com o poder que existe no teu Santo Espírito, e faça de fato uma obra em cada um de nós, para que nós possamos viver desimpedidos. Nós temos o total interesse de viver só para Ti, e de adorar só a Ti, de nos entregar só para Ti. Pai, tire de nós qualquer tipo de idolatria, é o que nós te pedimos. Agradecido, Senhor, não no nosso nome, mas no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador. Amém. Te vejo aqui semana que vem.